Bom, pessoal, eu já fiz um vídeo aqui nessa playlist mostrando sobre Marcos e as variações textuais, né? O que Marcos sabia, né? Mostrando algumas mudanças de algumas coisas que Marcos podia ter um entendimento na época e depois foi corrigido. Agora vamos continuar falando de Marcos, né? Que é o mais antigo dos evangelhos. Será que Marcos estava escrevendo uma história real? Primeiro vamos ver o seguinte, ó. Conforme nós vimos no último vídeo sobre Marcos, que é o evangelho mais antigo, é uma variação textual. Isso aqui nós vimos que tinha algumas coisinhas que mudam, né, do que ele sabia. Poucos detalhes. E de acordo com a teoria da fonte Q, Mateus e Lucas utilizaram o evangelho de Marcos como base e uma outra fonte. Porque Mateus tem quase todos os versículos de Marcos, com outros que não tem, e Lucas também. Então com certeza eles usaram Marcos, que é o mais antigo, como base para comporem as suas fontes, fazendo correções e adaptações. Mas se a história de Jesus foi real, narrada por Marcos, qual é a necessidade de fazer correções de uma história real? Se eu estou escrevendo um fato, por exemplo, Bolsonaro esteve no Congresso Nacional. Se foi um fato, eu não preciso corrigir um fato, é só narrar, como um jornalista. Então Marcos, sendo mais antigo, não sabia coisas básicas, né? Como por exemplo, quem era o pai de Jesus e onde ele nascera. Que nem, por exemplo, aqui em Marcos 6,3, Marcos chama Jesus de filho de Maria, e Marcos nunca menciona José. Isso não era comum na cultura judaica, né, chamar alguém como filho da mãe, mas sim do pai, Ben Yaakov, Ben Davi, Ben José, etc. A única forma de usar isso aqui, ó, filho de Maria, é a não ser que o pai fosse desconhecido. Então isso mostra que o evangelho mais antigo, que eu já mostrei naquela série Análise Crítica, ele desconhecia quem era o pai de Jesus. Outro exemplo aqui, ó, em Marcos 2,1, o autor fala que Jesus estava em Cafarnaum e soube-se que ele estava em casa. Então a casa dele era em Cafarnaum, não em Nazaré. Aliás, Marcos nunca falou que Jesus era de Nazaré. Ele falava que Jesus era o Nazareno. Então os outros evangelistas talvez tivessem entendido que era um lugar e criaram um lugar chamado Nazaré que nem havia na época de Jesus. Vocês notaram como do evangelho mais antigo foi tendo correções e alterações? Será que o autor tinha mesmo a intenção de escrever uma história real? É isso que nós vamos ver aqui nesse vídeo agora em 2 pontos. Lembrando que isso aqui eu já mostrei tudo naquela série Análise Crítica. Ela continua pública, tá, no YouTube. Eu mostro todos esses detalhezinhos que mostram como os outros evangelhos foram corrigindo aquilo que Marcos não sabia, tá? Agora vamos ver 2 pontos aqui se Marcos tinha intenção de escrever uma história real ou não. Primeiro, Marcos narra um Jesus mais humano, sem muitos poderes, com limitações e algumas atitudes até embaraçosas, né, que levou à necessidade de correções pelos outros evangelistas. Um exemplo aqui de limitação, ó, segundo Marcos 6,5, Jesus não podia fazer ali nenhuma obra maravilhosa, ou seja, ele não pode fazer nenhum milagre ali na Galiléia. Já os outros evangelistas, Mateus e Lucas, corrigiram. Aqui onde ele diz que Marcos falou que ele não podia fazer nenhum milagre, eles falaram que ele fez poucos milagres, para dar a entender que ele ainda podia fazer milagres, mas não muitos. Só que o evangelho mais antigo não, ele diz que Jesus não pôde fazer nenhum milagre ali. Não é curioso? E outros pontos embaraçosos que possa ter levado à correção dos outros evangelistas são esses aqui, ó. Por exemplo, Jesus diz que a sua mensagem deve ser mantida secreta, apesar de apresentar perante milhares de pessoas. É uma coisa até ridícula, né? Se você está fazendo algo público, você tem que manter em segredo. Não teria sentido algum. É o mesmo que, por exemplo, você ter um programa de TV na Rede Globo, no horário nobre, e não querer que ninguém veja. Jesus tem uma atitude racista, né, perante uma mulher fenícia, na Fenícia, o que também foi corrigido pelos outros evangelhos. Jesus cospe na língua e ouvidos de um surdo-mudo, é o mesmo milagre lá de Vespasiano, e nos olhos de um cego. O mesmo milagre que foi narrado por Tasto e José, e mais 2 historiadores, Júlio Africano, e eu acho que o outro é... eu não lembro se é Plínio, vocês perdoem, atribuído a Vespasiano. Depois de muita exposição pública, Jesus admite que ninguém sabe quem ele é, deixando que o público acredite que ele é João Batista, um outro profeta antigo qualquer, ou um outro profeta qualquer. E Jesus se irrita com uma figueira, porque não tinha figos, fora da época de dar figos. Aqui, ó, Marcos 11,13. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela achava alguma coisa. E chegando não achou senão folhas. Por quê? Porque não era época de figos. Isso aqui foi corrigido pelos outros evangelistas e foi omitido. Porque é uma coisa meio patética, né? Você amaldiçoar uma árvore que não está dando fruto porque não era época de dar fruto.
Quando Jesus é detido, um jovem misterioso que estava com ele foge nu, lá no final de Marcos. Também não tem nenhuma explicação do porquê que tem isso no Evangelho de Marcos, mas é omitido pelos outros dois. E Jesus morre decepcionado com Deus. Então, essas situações embaraçosas aqui de Marcos, que levaram a correções de Mateus e Lucas, e dá a entender que Marcos podia não estar escrevendo uma história realmente real, porque muitas coisas aqui não faz muito sentido para um personagem real. Segundo ponto, Marcos escreve um padrão cíclico, o que não é típico de uma história real. Só histórias fictícias é que seguem um ciclo de narrativa, onde o personagem faz repetidas vezes, mas de forma diferente, as mesmas coisas. Eu fiz aqui uma tabelinha, eu vou mostrar para vocês, eu vou ler primeiro aqui a primeira coluna, o tópico e a primeira vez que acontece. Primeiro, Jesus começa ensinando à beira-mar, segundo Marcos. Ele conta umas parábolas chatas, não sei o que, reconhece, ele está tudo ali em torno do mar da Galiléia. Depois ele atravessa o mar de barco. Ali acalma uma tempestade, faz um milagre e os discípulos ficam admirados, mas não percebem quem ele é. Aí ele faz curas e exorcismos na narrativa de Marcos. Tem os porcos gadarenos, a filha de Jairo que é curada, uma mulher com uma doença de 12 anos, um fluxo de sangue, etc. Aí ele conclui vagueando e viajando pelos lugares ali, pelas redondezas. Um profeta sem honra, percorre os povoados, narrativa sobre a morte de João Batista, as pessoas pensam que ele é o João Batista, etc. Aí Marcos retoma o mesmo tópico, Jesus ensina à beira-mar. Ele continua dizendo que o primeiro milagre da multiplicação dos peixes foi em torno do mar. Aí Jesus de novo atravessa o mar de barco, que nele já tinha feito antes. Aí só que em vez de acalmar a tempestade, ele anda sobre as águas. E os discípulos não compreenderam isso, nem o milagre da multiplicação dos pães. Aí de novo ele faz cura e exorcismos, seguindo um ciclo, cura as pessoas na região de Genezaré. Aí depois ele continua vagueando e viajando, percorre povoados, fariseus, pureza dos alimentos, a mulher fenícia que Jesus chama de cachorrinha, depois ele vai para Decápolis, um surdo mudo, etc. E aí ele volta de novo para o mesmo tópico, Jesus ensina à beira-mar. Aí vem o segundo milagre da multiplicação dos pães, o mesmo milagre que ele já tinha feito e na mesma região, em torno de um mar. Depois de novo ele atravessa o mar de barco pela terceira vez. Os discípulos discutem por não terem pão. Aí Jesus faz questão de apontar que eles são estúpidos, porque ele já tinha feito isso. Aqui eu vou mostrar no final para vocês. Depois ele faz cura e exorcismos de novo, ao mesmo padrão, à beira-mar, atravessa o mar de barco e faz curas e exorcismos. Aí ele cura um cego cuspindo no olho. E depois ele termina de novo vagueando e viajando, a caminho de Cesareia de Filipe. Jesus pergunta aos discípulos quem o povo pensa que ele é. Os apóstolos pensam que ele é João Batista, etc, etc. Vocês notaram o ciclo? Jesus ensina à beira-mar, atravessa o barco geralmente fazendo algum milagre, depois ele faz curas e exorcismo e depois vagueando e viajando. É um ciclo. É muito estranho uma história real repetir ciclos e até equívocos, como por exemplo os apóstolos questionarem a falta de pão, mesmo tendo visto Jesus multiplicar pão. Isso aqui eu já mostrei na série Análise Crítica, eu só coloquei aqui para vocês saberem do que eu estou falando. Aqui no capítulo 6 de Marcos, Jesus multiplica os pães e os peixes e ele dá aos apóstolos, aos discípulos. Aí quando chega no capítulo 8, eles estão sem pão de novo. Aí os discípulos se queixam com Jesus, é porque não temos pão. Aí Jesus fica pé da vida com eles, fica nervoso, porque eles não acabaram de se lembrar que Jesus tinha acabado de multiplicar os pães e peixes. Não vos lembrais quando partir 5 pães entre os 5.000? Quantas alcofas cheias de pedaços levantastes? Porque essa pergunta aqui dos apóstolos, ela soa até como estúpida, Perdão a palavra, mas porque eles tinham acabado de ver Jesus multiplicar os pães e peixes, e depois eles se queixam que não tem pães e peixe. Aí Jesus fica pé da vida com eles, como se eles não tivessem lembrado do que tinha acabado de acontecer. Então o padrão de Marcos, que é o mais antigo, que depois é repetido por Mateus e Lucas, ele é um padrão cíclico. É como se o autor não tivesse o interesse em narrar uma história real. É como se o autor tivesse o interesse em compor uma história com um padrão que é típico de histórias fictícias. Ele ensinou à beira-mar, atravessou de barco fazendo algum fenômeno sobrenatural, depois ele fez curas, exorcismo, e depois ele fica vagueando e viajando, tendo algumas discussões com os fariseus. Depois ele faz isso uma segunda vez e depois isso uma terceira vez, até acabar o evangelho. Então, será que a intenção do autor era narrar uma história real? Se fosse, por que Marcos desconhece tantas coisas da vida de Jesus, como até quem que era o pai dele, ou o fato dele ser de Nazaré? Por que Marcos desconhece a ressurreição da filha de Jairo, que ele fala que era uma simples cura? E por que Marcos, se é uma história real, por que tinha tantas passagens assim, como é que eu vou dizer, cômicas, que seriam, com todo respeito aos cristãos, estúpidas hoje,
como Jesus não poder fazer nenhum milagre, ele criticar uma mulher fenícia na Fenícia, ele amaldiçoar uma figueira por não dar figos sem ser a época de dar figos, etc, etc, etc. Tá bom? Então aqui é a segunda parte daquele vídeo, o que Marcos sabia, tá? E aí fica uma questão interessante, será que Marcos estava escrevendo uma história real? Fica aí para quem quiser tirar suas conclusões, ok? Paz a todos.